Olá, corajosos e corajosas. Bem-vindos a mais um episódio arrepiante do nosso canal. Hoje, reunimos os relatos de terror mais assustadores já enviados pelos nossos inscritos e por amantes do sobrenatural como você. Prepare-se para histórias que podem mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e de se inscrever se você gosta de conteúdo assustador. E ativa o sininho, porque assim você não perde nenhuma nova história de arrepiar. Agora, apague as luzes, pegue seu fone de ouvido e vamos entrar juntos nesse universo sombrio. Está pronto? Então, vamos começar. Quando cheguei àquela casa, tudo o que eu queria era silêncio. Não imaginava que seria um silêncio tão pesado, tão denso, que parecia engolir tudo ao redor. As árvores ao redor da propriedade se curvavam sobre o telhado, bloqueando quase toda a luz do dia. Não havia som de pássaros, nem do vento. Apenas a quietude que, em poucos minutos, começou a me incomodar. Eu estava cansada, física e emocionalmente. Depois do divórcio, precisei de um lugar onde pudesse respirar sem sentir o peso das expectativas de ninguém. Minha audição, recuperada parcialmente após anos de silêncio completo, era algo que eu ainda estava aprendendo a usar, a entender. Mas, ali, até isso parecia ser um fardo. Na primeira noite, o desconforto já estava me corroendo. Sabe aquele tipo de sensação que você não consegue explicar, mas que gruda em você como umidade? Era isso. Mesmo exausta da mudança, demorei a dormir. Qualquer movimento que eu fazia parecia alto demais, como se a casa estivesse reclamando. Lembro-me de ter me levantado no meio da noite para buscar um copo d'água. A cozinha estava mais fria do que deveria, como se o ar ali estivesse parado há décadas. Peguei o copo, e foi aí que tudo começou. Ele escorregou da minha mão. O som do vidro estilhaçando no chão foi ensurdecedor. Não sei explicar o porquê, mas fiquei paralisada, como se o barulho tivesse despertado algo. Permaneci ali, imóvel, por minutos que pareceram horas. Foi quando notei, na parede oposta à bancada, onde o reflexo da luz da lua tocava suavemente, havia marcas. Arranhões fundos que não estavam ali antes. Meus olhos não podiam estar me enganando. Ainda assim, esfreguei-os e me aproximei. Marcas, longas e paralelas, como feitas por garras. Minha respiração ficou curta, e tentei convencer a mim mesma de que devia estar vendo coisas. Passei a mão sobre os arranhões. Profundos. Reais. Foi então que ouvi. Passos abafados no andar de cima. Um, depois outro. Pesados. Congelada, olhei para o teto. Estava sozinha, certo? Eu deveria estar sozinha. Os passos pararam, e por um momento tudo voltou ao mesmo silêncio sufocante de antes. Mas agora, esse silêncio não era apenas incômodo. Era ameaçador. Sem conseguir mais raciocinar, corri para o meu quarto e tranquei a porta. Mesmo com os ouvidos treinados para o menor som, nada mais veio daquela noite. Nem passos, nem arranhões, nem o menor ruído. Mas eu sabia. Alguma coisa estava lá. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que não tinha realmente dormido. O silêncio persistente da casa parecia mais opressivo com a luz do dia, como se as sombras se escondessem apenas para esperar a próxima noite. Mas não era hora de me deixar levar por paranoias. Subi ao andar de cima, para onde ouvi os passos na noite anterior. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas tinha que ter certeza de que estava segura, ou pelo menos precisava de uma justificativa lógica para o que aconteceu. Os quartos do segundo andar estavam cheios de móveis velhos, cobertos por lençóis empoeirados. O ar era carregado, e cada passo que eu dava levantava um pouco de poeira, como se ninguém tivesse estado ali por décadas. No último quarto, a porta estava trancada. Isso me chamou a atenção. Quem tranca um cômodo vazio? Depois de alguns minutos de tentativa, a maçaneta cedeu. O quarto era menor do que os outros, com prateleiras cobertas por livros e uma escrivaninha encostada na parede oposta.
No centro da mesa havia um diário. Um objeto tão simples, mas que parecia completamente fora de lugar. Peguei o diário, sentindo a textura áspera da capa de couro envelhecido. As páginas eram finas, algumas amareladas pelo tempo, e a caligrafia era firme, mas um pouco tremida. Abri a primeira página, onde estava escrito apenas: "A casa escuta tudo." Meu coração acelerou, mas continuei lendo. Os primeiros registros pareciam anotações rotineiras, datas, eventos, pequenas reflexões. Mas conforme eu avançava, as palavras tomavam um tom mais sombrio. O autor descrevia fenômenos que, inicialmente, achei familiares demais: barulhos vindos do andar de cima, arranhões nas paredes, a sensação de ser observado. Um parágrafo em particular chamou minha atenção. Na terceira noite, compreendi que não era apenas a casa que estava me ouvindo. Algo está dentro dela, e qualquer som que faço os atrai. O silêncio não é apenas proteção, é sobrevivência. Ao ler isso, senti um calafrio percorrer minha espinha. O que quer que ele estivesse descrevendo parecia ecoar minha experiência na noite anterior. Perdida nas palavras do diário, não percebi o tempo passar até que minha mão escorregou e derrubei a luminária sobre a mesa. O som reverberou pela casa, alto demais. Parei, com o coração batendo tão forte que parecia preencher o silêncio. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então, o som quebrou o vazio, passos pesados, vindo do corredor. Fechei o diário e corri para trás da mesa, segurando a respiração. Os passos pararam diante da porta aberta. Eu sabia que não havia ninguém lá fora. Sabia, mas ainda assim, não consegui me mover. Depois de alguns segundos que pareceram horas, algo arranhou a porta, longo, lento, como se estivesse testando minha paciência ou me avisando. Finalmente, os passos recuaram e o silêncio voltou. Mas eu sabia que não estava sozinha. Não de verdade. Lembrei de uma última anotação do diário antes de fechar o livro. O silêncio é o preço para continuar vivo. Com as mãos tremendo, fechei o diário e o segurei contra o peito. Algo na casa estava ouvindo. E eu tinha acabado de me tornar seu próximo alvo. Depois daquela manhã, tudo dentro de mim dizia que eu deveria sair daquela casa. Mas onde eu iria? Minha vida inteira estava em ruínas e, por mais assustador que fosse, aquele lugar era minha única chance de recomeçar. Decidi que precisava ser mais cuidadosa. Passei o resto do dia em completo silêncio. Cada passo, cada movimento, era medido. Até respirar parecia perigoso. Mas o silêncio tinha seu próprio peso, e ele começou a me testar. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi algo novo. Não eram passos nem arranhões. Era uma voz. Helena. A princípio, pensei que estivesse sonhando. A voz era suave, quase um sussurro, mas soava familiar demais. Era a voz da minha filha. Helena, você está aí? Sentei-me na cama, os olhos fixos na escuridão ao meu redor. Meu coração disparou, e tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Fazia meses que eu não ouvia a voz de Clara, mas havia algo de errado com aquilo. Levantei-me com cuidado, mantendo o silêncio absoluto. A voz parecia vir de um ponto específico, o corredor. Abri a porta do quarto, e o frio do corredor me envolveu como um abraço indesejado. Por favor, eu preciso de você, mãe. Meu corpo congelou. Aquilo não era real. Não podia ser. Fui em direção ao som, cada passo um esforço para não fazer barulho. A voz estava ficando mais alta, mais nítida. Mas havia algo estranho. Não era exatamente como Clara falava. Era incompleto, como se alguém estivesse imitando sua maneira de pedir ajuda. Por que você me deixou? Cheguei à escada, e as palavras pararam. Apenas o silêncio voltou a preencher o espaço, sufocante e opressor. Olhei para baixo e vi a sala iluminada pela luz da lua. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. Quando me virei para voltar ao quarto, uma risada baixa percorreu o ar. Era distorcida, ecoando de uma forma impossível, como se a casa inteira estivesse rindo de mim. Tremendo, corri para o quarto e tranquei a porta.
Sentei-me no chão, encostada na parede, tentando acalmar minha respiração. Foi então que percebi que estava segurando o diário. Nem me lembrava de tê-lo pego. Abri-o, procurando algo que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. As páginas seguintes traziam mais anotações perturbadoras. Eles não têm forma própria. Eles pegam o que você mais ama, o que você mais teme. O silêncio os mantém afastados, mas não por muito tempo. Comecei a chorar, mas tive que conter os soluços. Era como se cada som pudesse me entregar. Foi então que a voz voltou, agora sussurrando diretamente no meu ouvido. Eu sinto sua falta. Tapei os ouvidos, tentando afastar aquilo, mas as palavras pareciam vir de dentro da minha mente. Por fim, tudo cessou novamente, deixando apenas o vazio. Mas o vazio era quase pior do que as vozes. Eu sabia que elas voltariam. E, no fundo, sabia que estavam tentando quebrar algo dentro de mim. Naquele momento, entendi que a casa não apenas escutava. Ela sabia quem eu era. Ela sabia onde doía. Na manhã seguinte, não consegui sair da cama. O medo da noite anterior me deixou paralisada. Por horas, fiquei encarando o teto, tentando convencer a mim mesma de que era só minha mente me pregando peças. Mas, no fundo, sabia que não era tão simples. Finalmente, levantei-me, e meu primeiro instinto foi abrir as janelas. Queria que o sol inundasse a casa, que o ar fresco afastasse aquela sensação opressora. Mas, por mais que puxasse as cortinas, a luz que entrava era fraca, quase pálida. Era como se até o sol hesitasse em tocar aquela casa. O diário continuava em minhas mãos, como um peso que não podia largar. Naquele dia, decidi que precisava entender quem o havia escrito e o que mais poderia estar escondido ali. Não era apenas curiosidade, era uma questão de sobrevivência. Voltei ao quarto onde o encontrei, determinada a vasculhar tudo. Nas prateleiras, havia livros antigos, cobertos de poeira, mas a maioria parecia ser apenas literatura comum. Até que percebi algo. Um espaço vazio na parede, entre duas tábuas mal encaixadas. Com cuidado, empurrei as tábuas, revelando um pequeno compartimento. Dentro dele, havia uma caixa. Ao abri-la, encontrei cartas amareladas, datadas de décadas atrás. Algumas estavam assinadas com o nome Luísa, mas outras não tinham assinatura, apenas iniciais. As cartas eram fragmentadas, mas o padrão era claro. Luísa escrevia sobre a casa, sobre vozes que ouvia, sobre o medo que a consumia lentamente. Uma frase me marcou profundamente. Eles não querem que você os veja. Querem que você escute, que acredite, que ceda. Enquanto lia, algo chamou minha atenção. Um som. Não era alto, mas distinto o suficiente para cortar o silêncio. Era como se alguém estivesse chamando meu nome, mas de um jeito errado. Helena. Dessa vez, não era a voz de Clara. Era minha própria voz. Larguei a carta e olhei em volta, o coração disparado. A casa parecia diferente agora. Mais viva, mais consciente. Sentia madeira sob meus pés Ranger, como se estivesse reagindo aos meus movimentos. Então, percebi que o som vinha do térreo. Contra todas as minhas intenções, segui em direção a ele. Cada degrau da escada parecia um aviso, mas eu continuava, como se algo me puxasse. Na sala, vi algo que me fez perder o fôlego. O reflexo da janela mostrava uma figura parada atrás de mim, mas, ao me virar, não havia ninguém. Por que você voltou? A voz soou novamente, agora vindo de todos os lados. Não era só minha voz. Era uma mistura de tons, distorcida e imponente. A casa estava falando. Você os trouxe de volta, Helena. Tentei correr, mas senti algo prender meus pés, como se o chão estivesse vivo, segurando-me. Caí de joelhos, tentando me soltar, mas o peso invisível sobre mim era insuportável. Silêncio, é tudo o que você tem agora. A frase ecoou na minha mente enquanto tudo ao meu redor escurecia. Não desmaiei, mas era como se o mundo tivesse sido desligado por completo. Quando consegui me mexer novamente, estava deitada no chão da sala, sozinha. A casa estava em silêncio outra vez, mas esse silêncio não me trouxe alívio.
Ele só reforçou que algo estava esperando. E que, seja lá o que fosse, não me deixaria sair tão facilmente. O sol mal conseguia penetrar as cortinas da sala, e, mesmo assim, o calor parecia opressor, como se a própria casa estivesse retendo a luz para si. Meus olhos se ajustaram lentamente à luz fraca, e eu percebi que estava deitada no chão da sala. O silêncio ao redor era absoluto, mas não o tipo de silêncio que traz paz, era o tipo de silêncio que grita. Algo estava esperando. Eu sabia disso. Sentei-me lentamente, sentindo o peso das palavras que ecoavam na minha mente. A casa não me deixaria partir. Mas o mais perturbador era o fato de que eu já não sabia o que mais poderia fazer para escapar dela. Havia algo inconfundível em tudo o que havia acontecido até agora. Como se não estivesse lidando apenas com uma casa velha, mas com uma entidade, uma presença que se alimentava da minha própria história. Quando peguei o diário novamente, fui tomada pela sensação de que ele não estava ali apenas para me alertar, mas para me guiar. Era como se tivesse sido escrito por alguém que já conhecia o que aconteceria, como se eu fosse parte de algo maior. Abri-o na última página, a mais recente de todas, e a caligrafia era diferente. Mais apressada, quase desesperada. A casa não me deixa em paz. Eu tento, mas tudo o que eu ouço agora são os sussurros que me dizem o que eu já sei. Ela sabe de tudo. Sabe tudo sobre mim e sobre você. Não há mais saída. Fechei o diário, as palavras martelando na minha cabeça. Não havia mais como fugir. Eu já estava perdida. O tempo parecia se esticar, cada segundo um peso insuportável. Quase não percebi quando os passos voltaram. Dessa vez, não estavam limitados ao andar superior. Os passos estavam em todos os lugares. Dentro de mim. Na casa. Fui até a porta da sala e abri-a com uma lentidão angustiante. O corredor estava vazio, mas o ar parecia vibrar com uma presença invisível. Mais uma vez, o som de vozes, dessa vez distorcidas, preenchia o espaço. Por que você veio? Por que você não se foi? A voz da casa agora estava clara, como se a própria estrutura estivesse me questionando. Eu sabia que era tarde demais para qualquer tentativa de explicação. Com um esforço, fui em direção à saída. Mas à medida que me aproximava da porta da frente, algo impediu meu movimento. A maçaneta virou sozinha, como se a casa estivesse brincando comigo. Algo estava me prendendo, me forçando a permanecer. A porta se abriu com um estrondo, mas não havia nada lá fora. Apenas o vazio. Uma escuridão que parecia engolir a própria luz do dia. Em um último ato de desespero, fechei os olhos e gritei. Gritei por ajuda, por escape, por um fim para aquele tormento. Mas a única resposta que recebi foi o eco da minha própria voz. Você não pode sair. O som era agora claro e inconfundível, e eu soube, naquele instante, que a casa não me deixaria partir. Não me deixaria escapar daquilo que havia me consumido, que havia me trazido até ali. E, no fundo, percebi que, em algum momento, já não era mais sobre mim. Eu havia sido apenas uma peça em uma trama muito maior, um jogo de silêncio e terror que nunca teria fim. Então, a escuridão tomou conta, e eu soube que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu não sabia o que esperar quando o telefonema chegou. A voz do advogado soava distante, como se viesse de um lugar que eu já havia deixado para trás. Henrique, você acabou de herdar um item pessoal de seu amigo, Rafael. Ele deixou tudo em seu nome. Aconselho que venha até o escritório para resolver os trâmites. Rafael. Ele e eu tínhamos nos afastado nos últimos anos, mas o nome dele ainda trazia à tona memórias de uma época que eu preferia não revisitar. Era como se a dor que ele havia deixado em minha vida fosse maior do que qualquer lembrança boa. E, agora, ele estava me deixando algo. Algo que ele, sem dúvida, pensou em me dar como um último gesto, talvez para se redimir ou para me conectar a ele de uma maneira que eu não conseguiria compreender. Cheguei ao escritório do advogado no fim da tarde, uma chuva fina batendo contra as janelas, refletindo minha inquietação. O homem me entregou uma caixa simples, de madeira escura, com um lacre que parecia antigo.
Rafael pediu para que você tivesse isso, Henrique. Ele disse que seria importante. Minha mão hesitou por um momento antes de tocar a caixa. Algo dentro de mim sentia que este era um presente mais pesado do que qualquer objeto físico poderia carregar. Abri a tampa e, lá dentro, repousava uma câmera fotográfica, tão velha que o couro estava gasto e a lente um pouco embaçada. A câmera era uma relíquia, uma peça de outro tempo, mas não era isso que me fazia sentir um calafrio. Era algo na maneira como ela estava ali, quieta, como se esperasse ser encontrada. O advogado percebeu meu olhar desconcertado. Rafael sempre foi apaixonado por fotografia. Ele acreditava que algumas imagens podiam, bem, capturar algo mais do que a simples realidade. Eu imagino que, com o tempo, ele tenha desenvolvido uma visão um tanto peculiar sobre o que é real e o que não é. Aquelas palavras me deram um nó na garganta. Rafael sempre fora excêntrico, mas ele nunca me falou de uma visão tão obscura, tão fora de lugar. Era difícil não pensar que o comportamento dele havia se intensificado à medida que ele envelhecia, como se ele estivesse buscando respostas para algo que não poderia ser encontrado. Peguei a câmera nas mãos. Era estranha, não apenas pela sua aparência antiquada, mas também pela sensação que transmitia. Como se estivesse esperando algo de mim. Mas o quê? Não fazia sentido. E, mesmo assim, não pude deixar de me perguntar o que Rafael teria querido que eu visse, ou talvez, o que ele teria visto através dessa lente. Olhei pela janela do escritório, a chuva agora cessando, e senti algo em mim apertar. Eu queria rir da situação absurda, mas algo me impediu. Algo naquela câmera parecia mais real do que qualquer outra coisa que eu já havia tocado. E, por mais que eu tentasse racionalizar, sabia que eu não poderia simplesmente ignorá-la. Algo estava chamando por mim. E assim, naquela tarde cinza, minha vida mudou. Sem perceber, já estava de volta àquela parte de mim que eu havia enterrado por tanto tempo. A curiosidade, o desejo de entender o inexplicável. Eu sabia que, de algum modo, a câmera de Rafael tinha um papel a desempenhar na minha história. Mas o que eu ainda não sabia era que ela também seria a última peça a me conectar ao futuro que eu temia. Depois daquele dia, a câmera se tornou parte de minha rotina. Eu não sabia ao certo o que esperava dela, mas não consegui deixar de me perguntar se havia algo mais por trás daquele presente. O advogado falará de uma visão peculiar de Rafael, mas eu, racional como sempre fui, preferi não dar demasiada importância a essas palavras. No entanto, quando a noite caía e a casa ficava em silêncio, eu me pegava olhando para a câmera com um tipo de apreensão que não conseguia compreender. No começo, as fotos eram comuns, simples registros de momentos triviais, como qualquer outra câmera faria. Mas logo percebi algo estranho. Cada foto parecia ter uma aura diferente, algo sutilmente errado. Como se houvesse algo mais nas imagens do que o que se via à primeira vista. A luz nas fotos parecia desviar-se, os ângulos não eram naturais, e em algumas delas, havia sombras que eu não conseguia lembrar de ter visto no momento em que as tirei. Certa noite, não resisti e decidi tirar uma foto de algo mais significativo. O telefone de Rafael ainda estava em minha mente, a sua voz misteriosa ecoando nas lembranças. A foto mais simples que eu poderia tirar, pensei, um retrato da minha casa. A casa onde vivi por anos, onde nada jamais aconteceu além de simples rotinas. Olhei pela lente e apertei o obturador. O estalo foi suave, mas o que apareceu na imagem me fez engasgar. Eu vi a sala, exatamente como estava no momento da foto, mas na imagem, algo estava errado. A janela da sala estava quebrada, os cacos de vidro espalhados pelo chão, e uma sombra indistinta se movia por trás de um dos móveis. Fiquei parado por alguns minutos, o olhar fixo na foto. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Será que a câmera estava falhando? Ou será que havia algum defeito na lente? Não podia ser isso. Cada detalhe estava nítido, mas a janela quebrada. A sombra. Não, isso não fazia sentido. Eu tinha acabado de tirar a foto e, na realidade, a janela estava intacta e não havia sombras estranhas. Com as mãos trêmulas, guardei a câmera. Minha mente fervilhava. Aquela foto. Como era possível? Eu sabia que não podia ter visto aquilo, que devia ter sido uma alucinação causada pela minha imaginação, mas, de alguma forma,
O medo estava começando a se infiltrar na minha mente. Na manhã seguinte, o cenário parecia normal, como se nada de anormal tivesse acontecido. A janela estava onde sempre estivera, sem sinal de danos. Mas o que me perturbou não foi a realidade. O que me perturbou foi a foto, e a sensação de que o futuro estava se inscrevendo em suas imagens. Decidi testar mais uma vez. Mas dessa vez, a foto seria de alguém que eu conhecia bem. Lucas. Um amigo de longa data, alguém que sempre me apoiou nos momentos difíceis. Eu sabia que a câmera havia mostrado algo do futuro antes, e isso me fez hesitar. Mas a dúvida e a necessidade de respostas eram mais fortes. Quando tirei a foto de Lucas, senti um calafrio atravessar minha espinha. A imagem mostrava Lucas em um acidente de carro, com o rosto contorcido pela dor, uma expressão que eu reconheceria em qualquer momento de minha vida. A cena era nítida, vívida demais para ser algo fictício. O que era pior, no entanto, era a certeza de que aquele futuro estava à minha frente, pronto para acontecer. Meu estômago se revirou. Tentei racionalizar. A imagem poderia ser uma coincidência. Talvez a câmera tivesse algum efeito psicológico, talvez uma projeção minha. Mas o que me dizia que não era apenas isso era a vivacidade da foto. Eu sabia que aquela cena não era apenas uma criação minha. Não era uma fantasia. Eu precisava impedir aquilo. Sabia que não podia ficar parado, que não podia deixar meu amigo passar por aquilo. Mas, à medida que tentava planejar uma forma de interferir, a dúvida se instalava. E, de alguma forma, a foto continuava a assombrar meus pensamentos. Ao olhar novamente para a imagem, vi que o acidente estava prestes a acontecer, e o pior, eu não podia fazer nada para evitar. Não consegui tirar a imagem da cabeça. Eu tentava racionalizar, mas a sensação de que aquilo não era apenas uma ilusão estava me consumindo. A câmera não estava apenas registrando momentos. Ela estava registrando futuros. Ou pelo menos, algo que parecia com futuros. E se eu estivesse errado? Se aquelas imagens não fossem de algo a acontecer, mas sim de algo que eu já tinha vivido, de algo que Rafael soubera e que ele tentava me mostrar. Aquelas imagens estavam gravadas em minha mente, mas o medo começava a dar lugar a algo mais forte, a culpa. Se Lucas estivesse mesmo condenado àquilo, o que eu faria? Como poderia simplesmente assistir ao destino se desenrolar diante de meus olhos sem tentar mudar nada? O pensamento de que eu poderia fazer algo estava me corroendo, mas, ao mesmo tempo, algo me impedia de agir. Como se a câmera tivesse uma força invisível sobre mim, como se eu já tivesse tomado uma decisão e estivesse apenas tentando entender os eventos que iriam se suceder. Decidi então investigar mais. A câmera, com sua aparência antiquada, parecia ser uma chave para um enigma que eu não entendia completamente. Mas o que mais me desconcertava era a sensação de que ela não estava apenas registrando, ela estava se tornando uma ponte entre o presente e o que estava por vir. Eu precisava descobrir mais sobre essa maldita câmera. Passei dias pesquisando sobre o que Rafael poderia ter feito com ela, tentando entender se ele sabia de algo que eu ainda não conseguia ver. Alguns contatos me levaram até antigos arquivos de fotografia, mas nada que realmente explicasse o que estava acontecendo. Até que encontrei algo que não deveria ter encontrado, um diário. Era de Rafael. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as palavras ainda estavam legíveis. As primeiras anotações eram comuns, apenas uma descrição de suas experiências com a fotografia. Mas, à medida que as páginas avançavam, a escrita ficava cada vez mais confusa, mais desesperada. Eu comecei a ler com mais atenção. Cada foto é uma linha do tempo. Cada imagem que capturamos já está predestinada a acontecer, mas cada movimento pode mudar tudo. A câmera não apenas observa, ela reescreve as regras. Tudo o que vemos nela está por vir, mas, talvez, se eu continuar a fotografar, talvez eu consiga escapar disso. A sensação de terror tomou conta de mim. Rafael estava preso em sua própria obsessão. Ele acreditava que a câmera podia controlar o futuro. Mas, pior do que isso, ele acreditava que, ao observar o que viria, ele poderia evitá-lo. Era isso o que ele tentava fazer, evitar o destino que ele via. Mas,
Pelo que eu sabia, ele não havia conseguido. Rafael estava morto, e a câmera estava agora em minhas mãos. O medo tomou forma dentro de mim, e se eu fosse a próxima vítima? E se a minha vida estivesse escrita nas fotos que ela registrava, como estava escrita a de Lucas? Eu olhei para a câmera, com um nó na garganta. Ela parecia mais pesada do que nunca. Rafael havia tentado escapar. Talvez eu também estivesse tentando. Mas, ao olhar para o futuro, será que estava apenas cavando minha própria cova? A tensão crescia, e eu não conseguia mais afastar a ideia de que, talvez, a câmera fosse algo maior do que simples tecnologia. Talvez fosse um portal, um dispositivo que ligava o presente e o futuro. E, de alguma forma, eu estava agora preso nesse jogo de manipulação do tempo, com uma única regra: tudo o que eu via através daquela lente, se acontecesse, não poderia ser impedido. A foto de Lucas, o acidente, estava prestes a acontecer. E eu não sabia o que fazer. Como eu poderia mudar algo que estava gravado? Como evitar um futuro que já estava impresso na película da câmera? A única coisa que eu sabia era que, se nada fosse feito, a tragédia aconteceria. Naquela noite, senti que algo me observava. Uma presença invisível, uma pressão no ar, como se o próprio tempo estivesse se aproximando de mim. Como se, em algum lugar, o futuro estivesse apenas esperando para se revelar. O relógio da sala parecia estar em desacordo com a realidade. O tic-tac cada vez mais forte, quase ensurdecedor, acompanhava o ritmo frenético dos meus pensamentos. Eu não podia mais ignorar o que a câmera estava me dizendo. As fotos eram claras demais, visíveis demais, e a tragédia que mostravam era iminente. Lucas estava a apenas algumas horas de um destino que eu não conseguia mudar. Cada segundo parecia pesar sobre os meus ombros, como se o próprio universo estivesse aguardando minha decisão. A única coisa que eu sabia era que eu precisava agir. Aquelas imagens, eu acreditava, tinham um poder sobre mim. E, ao contrário de Rafael, eu não ia me render à passividade. Eu não ia assistir enquanto o futuro se desdobrava como uma sentença irremediável. Eu precisava impedir o acidente de Lucas, não importa o que acontecesse. Com a câmera em mãos, corri até a sala de estar, meu coração batendo mais rápido do que eu jamais imaginara ser possível. Eu sabia que, ao pegar aquela câmera, estava me colocando em uma rota sem volta. Mas o que mais me assombrava era a sensação de que a linha do tempo, ou o futuro, já tinha começado a me consumir. Se eu falhasse, Lucas pagaria o preço. Decidi ligar para ele. Preciso avisá-lo, pensei. Preciso que ele saiba. Mas o que eu diria? Como convencer alguém de que o futuro estava sendo mostrado em uma câmera antiga? E, pior ainda, como explicar que o que aconteceria era inevitável, a não ser que eu tomasse uma atitude? Lucas atendeu ao telefone, sua voz despreocupada do outro lado da linha. Eu falei rapidamente, sem tempo para explicações. Lucas, não vá para o carro. Não saia de casa, não importa o que aconteça. Eu vi o que vai acontecer. Houve uma pausa do outro lado, e depois ele riu. O que você está falando? Está bem. Fica tranquilo. Cara, eu só vou dar uma volta. Depois a gente se fala. Ele desligou antes que eu pudesse continuar. Desesperado, eu não sabia mais o que fazer. Eu havia tentado convencê-lo, mas ele não acreditara. E como poderia? Eu mesmo, diante daquelas imagens, ainda lutava contra a ideia de que poderia mudar algo. A câmera mostrava o futuro, mas como lutar contra algo que já estava predestinado a acontecer? Voltei a olhar para a imagem de Lucas. O acidente estava próximo. Eu sabia que, se não o impedisse, tudo aconteceria como nas fotos. Mas, como? Como poderia impedir o curso das coisas? Será que eu estava destinado a ser apenas um espectador, assistindo a vida dos outros se desmoronando diante dos meus olhos, sem poder intervir? Minhas mãos estavam suadas. O medo estava me consumindo, e o mais assustador era perceber que não havia um plano. Não havia uma fórmula para mudar o que estava acontecendo. Era como se a câmera tivesse me dado uma visão do futuro, mas sem o poder de mudá-lo. Decidi seguir Lucas.
Talvez, se eu o encontrasse antes que o acidente acontecesse, eu pudesse realmente evitar o que estava predestinado. A sensação de urgência se apossou de mim enquanto eu corri para o carro. O telefone de Lucas ainda estava no meu bolso, e o desejo de vê-lo em segurança me impulsionava. Mas algo dentro de mim sabia que não haveria salvação se eu não conseguisse chegar a tempo. Eu estava fora de mim, conduzido por um medo irracional, por uma sensação de impotência que só aumentava. Se eu falhasse, seria tarde demais. Lucas estaria perdido, e a culpa seria minha. O carro seguia em alta velocidade, mas, ao chegar na esquina, algo me fez parar. Algo estava errado. O tempo parecia se distorcer, e uma sensação de frio percorreu minha espinha. Algo havia mudado. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava assistindo a minha própria falha se desdobrando. O futuro, afinal, não se deixava manipular. Foi quando a imagem da câmera voltou à minha mente. Se eu não podia mudar o que estava por vir, então talvez eu precisasse aceitar o que estava predestinado. Mas a ideia de perder Lucas, de falhar em minha missão de protegê-lo, não me deixava. Eu havia feito o que podia. E, por um instante, quando o telefone tocou novamente, a realidade pareceu se desintegrar. Eu sabia que o destino de Lucas estava agora além de minhas mãos. Eu parei o carro em frente à casa de Lucas, a respiração irregular e o coração acelerado. A noite estava escura e silenciosa, a única luz vindo da lanterna que mal iluminava a entrada. A câmera, ainda em minhas mãos, parecia mais pesada do que nunca. Havia um peso sobre mim, como se algo grande estivesse prestes a acontecer, algo irreversível. A sensação de impotência se aprofundava a cada segundo que passava, e a verdade começava a se enraizar em mim. Eu já havia falhado. Eu olhei para a câmera, como se esperasse que ela me desse uma resposta, que me guiasse de alguma forma. A imagem de Lucas apareceu mais uma vez, mas agora não havia mais dúvida. O acidente estava prestes a acontecer. Eu tinha visto a cena tantas vezes, mas agora, com meus próprios olhos, não conseguia mais agir. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se deveria correr até ele, ou se deveria aceitar que a linha do tempo não podia ser mudada. Peguei o telefone mais uma vez e disquei o número de Lucas. Dessa vez, ele atendeu quase imediatamente. Você ainda está aí, cara? O que aconteceu? Está tudo bem. Eu ouvi a inquietação em sua voz, mas não sabia o que dizer. As palavras estavam presas na minha garganta, como se a própria verdade estivesse me sufocando. Eu poderia gritar, pedir para ele parar, ou talvez dizer que ele nunca deveria ter saído de casa. Mas eu sabia que ele não entenderia. E, mesmo que o fizesse, talvez fosse tarde demais. Lucas, eu não posso explicar, mas, por favor, fique onde está. Não vá para aquele lugar. Não vá para o carro. Acredite em mim. Havia uma tensão crescente na linha, mas ele não respondeu de imediato. Eu poderia ouvir o som da sua respiração. De alguma forma, sabia que ele estava considerando minhas palavras, embora a incredulidade ainda estivesse lá. Ele não acreditava. Como poderia? Como poderia alguém acreditar em algo tão insano? Foi então que ouvi um som. Não era de Lucas. Era um barulho abafado, mas intenso, vindo de algum lugar na rua. Meu estômago se revirou. O futuro estava se desenrolando diante dos meus olhos, como uma película desintegrando-se. O acidente estava acontecendo. A linha ficou muda por um instante, mas antes que eu pudesse reagir, o telefone de Lucas caiu da linha. A sensação de pânico me tomou de assalto. Eu sabia que o pior estava acontecendo, que o que eu havia tentado evitar já estava em curso. Acelerei o carro, tentando alcançar o local, mas o caminho parecia se estender cada vez mais. Quanto mais eu tentava controlar a situação, mais ela escorregava por entre meus dedos. Eu estava vendo o futuro acontecer à minha frente, impotente para impedi-lo. Ao chegar ao local, vi o carro de Lucas em uma curva próxima. Ele estava parado, mas parecia que algo o havia distraído, uma força invisível que o impedia de agir. As imagens da câmera, as fotos que ele teria tirado, começaram a se desenrolar na minha mente como uma sequência de eventos,
tudo acontecendo tão rapidamente quanto um piscar de olhos. Eu não tinha como intervir. O som do acidente foi o que me atingiu. Um estrondo, uma colisão violenta, e em um instante tudo parecia em silêncio. Eu saltei do carro, meu corpo em movimento automático, correndo em direção ao local do impacto. Lucas estava ali, deitado, imóvel, sua vida escapando entre os dedos, como uma tragédia que não podia ser desfeita. Eu cheguei até ele, o coração batendo mais rápido, mas não havia mais nada a ser feito. A cena que a câmera havia me mostrado estava agora diante de mim, e eu sabia, de algum modo, que aquilo não poderia ter sido evitado. A câmera caiu de minhas mãos, a lente refletindo o caos ao meu redor. Eu olhei para ela pela última vez, como se ela pudesse me oferecer algum tipo de explicação, alguma forma de compreensão. Mas não havia mais respostas. O que eu via agora, com meus próprios olhos, era a verdade que eu não queria aceitar. O futuro, o destino, as tragédias, não poderiam ser alterados. Eu me ajoelhei ao lado de Lucas, a dor me consumindo, e então olhei para o céu. A noite estava quieta, mas a sensação de que o futuro, de alguma forma, ainda estava se desenrolando, permanecia. Eu não poderia mudar o que já tinha sido escrito. Talvez nunca pudesse. Quando olho para as paredes brancas da minha clínica, tudo parece em seu lugar. A decoração minimalista, o mobiliário impessoal e a iluminação fria me transmitem uma sensação de controle. A rotina é sempre a mesma. Sentar-me atrás da mesa, ouvir histórias vazias, oferecer conselhos sem realmente me importar. As pessoas vêm até mim em busca de respostas, mas eu não tenho nada a oferecer, exceto palavras vazias e técnicas já tão usadas que perdi a conta. A dor, eu a deixei para trás, enterrada bem fundo. Se ela vem à tona, eu a afasto com mais um golfe de café frio e outra ficha de paciente para preencher. Fui treinado para ser racional, desapegado, imune ao caos emocional dos outros. Não me envolvo. Não sinto nada. O que me traz à mente o suficiente para interromper a rigidez desse comportamento. A perda da minha filha, Sofia. Já se passaram anos desde aquele acidente, mas a dor nunca foi enfrentada. A culpa que sinto não tem forma, mas está sempre comigo. Por mais que eu tente, a memória daquele dia fatídico é um peso que ainda me sufoca em silêncio. Mas nunca deixei que isso tomasse controle de mim. Nem agora. Não mais. A morte de Sofia foi algo que simplesmente aconteceu. Foi um acidente, e nada mais. Minhas sessões de trabalho continuam. Hoje, a sala está vazia, exceto pelo som suave do relógio na parede e o zumbido da minha caneta sobre os papéis. O telefone toca, e o som é um lembrete de que o tempo não para. O que mais eu poderia esperar de um dia comum? A porta se abre, e uma mulher entra. Ela é nova aqui, um rosto desconhecido, com um olhar perdido que logo me chama a atenção. Ana. Ela se apresenta com um sorriso tímido, mas há algo em seus olhos que não consigo identificar imediatamente. O que importa, no entanto, é que mais uma consulta se inicia. Boa tarde, Dr. Costa. Sua voz é suave, mas há algo de inquietante nela, uma ansiedade mal disfarçada que não é comum entre meus pacientes. Ela se senta de maneira hesitante, como se estivesse prestes a revelar algo, mas não tivesse certeza se deveria. O habitual profissionalismo em mim quer empurrá-la para a conversa convencional. Diga-me o que a trouxe aqui. No entanto, algo dentro de mim hesita. Algo no ar da sala parece mais pesado do que o normal. Ela começa a falar. Primeiro, sobre seus pesadelos. Visões distorcidas de lugares e pessoas que parecem conhecidos, mas ao mesmo tempo, completamente estranhos. Seus olhos se afastam de mim enquanto descreve esses sonhos, como se estivesse buscando algo na memória que está prestes a escapar. A princípio, suas palavras são desconexas, mas há algo que me prende. Ela menciona uma criança, uma menina, e a maneira como essa criança parece tão real, tão próxima. Eu vejo uma menina, Dr. Costa. Uma menina, ela sempre está lá, sorrindo, mas ao mesmo tempo, há algo errado. Algo sobre ela me deixa com medo.
E o mais estranho de tudo é que, é como se eu soubesse quem ela é. Eu a observo. Minha mente começa a se afastar da rotina da consulta. O que ela diz me incomoda de uma maneira que não consigo explicar. A descrição da menina, o sorriso que ela menciona, tudo isso mexe com algo em meu interior. Como se alguma memória esquecida estivesse tentando ressurgir. E o que mais você lembra sobre ela? Pergunto, tentando me manter profissional, mas minha voz sai mais baixa do que o normal. Há algo ali que me puxa, me faz querer ouvir mais. Ana hesita por um momento, mas então ela diz. Ela parece tão real, mas eu não consigo me lembrar de onde a vi antes. Mas, Dr. Costa, eu juro, quando vejo a menina, eu sinto que ela me conhece. Como se ela estivesse me esperando. Algo dentro de mim estremece. A expressão dela, o modo como suas palavras se encaixam, tudo parece se misturar com as imagens em minha mente. O frio no fundo da minha espinha cresce. Isso não faz sentido, mas por algum motivo, sinto que há algo muito mais profundo aqui. Eu fecho os olhos por um momento, sentindo o peso daquilo que não compreendo. O telefone toca novamente, interrompendo o silêncio pesado. Quando abro os olhos, Ana está me observando, com um olhar quase implorante. Eu tento retomar o controle. Algo, porém, diz que essa consulta será diferente de todas as outras. Que talvez, de alguma forma, ela já tenha vindo até mim há muito tempo. O tempo avança, mas há algo no ar que não consigo mais ignorar. A consulta termina, mas eu fico com a sensação de que algo não foi dito, algo crucial. Ana se levanta, e sua expressão é distante, como se ela estivesse presa em algum lugar entre o mundo real e as sombras dos seus próprios pesadelos. Ela me agradece com um sorriso tímido, mas algo em seu olhar não condiz com a cordialidade da despedida. Há um peso não resolvido ali, algo que a mantém à margem de sua própria sanidade. Quando ela sai, eu fico sozinho na sala, ouvindo o som do relógio, o mesmo tic-tac de sempre. Mas hoje, ele soa mais pesado, mais incômodo. Sinto que algo foi mexido dentro de mim, algo que há muito tempo estava guardado, talvez sem eu perceber. E é com essa sensação de desconforto que sigo para o meu próximo paciente, tentando empurrar as sensações de volta para o lugar onde pertenço, o controle. Nos dias seguintes, continuo com a rotina habitual, mas Ana está sempre presente na minha mente. As palavras dela sobre a menina, a maneira como ela descreveu os pesadelos, isso começa a me assombrar. O sorriso enigmático da paciente, as palavras que saíam com hesitação, tudo me perturba. Não consigo parar de pensar naquela imagem da criança. Algo sobre isso soa familiar, mas de uma maneira que não consigo compreender. Então, no terceiro dia, ela retorna. Sua presença na sala traz de volta a tensão que senti durante a última consulta. Ana entra, mas desta vez algo mudou. Ela está mais pálida, mais angustiada, e seus olhos, antes apenas inquietos, agora estão cheios de um medo palpável. Dr. Costa, sua voz tremula quando começa a falar, e eu noto o nervosismo em sua postura. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Os pesadelos se tornaram mais reais, mais intensos. Não é só uma menina. São imagens que parecem quase reais. Eu não posso mais distinguir o que é um sonho e o que é real. Sento-me na minha cadeira, observando com atenção. Algo parece estar se intensificando dentro dela, algo que eu não sei como lidar. Como profissional, minha mente tenta fazer as conexões, traumas não resolvidos, uma infância marcada por perdas, talvez. Mas algo em seu comportamento me diz que não é apenas isso. A maneira como ela fala sobre os sonhos, eu já ouvi algo assim antes. Mas onde? Pode me dizer mais sobre essas imagens? Pergunto, tentando manter a calma, mesmo sabendo que a resposta não será simples. Ela hesita, mordendo o lábio inferior, como se estivesse lutando contra as palavras que quer compartilhar. Depois, finalmente, ela começa. Eu vejo uma criança. Ela está lá, sempre me observando. Ela parece tão real, Dr. Costa. Mas, de alguma forma, ela também não parece humana. Eu não sei explicar, mas eu sinto que há algo de errado com ela.
A tensão na sala aumenta. Eu me pego segurando a respiração, como se suas palavras tivessem o poder de me envolver de alguma forma. A descrição dela me faz lembrar algo distante, algo que eu já vi ou vivi. Ana continua, mais agitada agora, como se suas palavras estivessem fugindo de seu controle. E quando eu olho para ela, eu tenho a sensação de que ela me conhece. E o pior de tudo é que eu tenho a impressão de que eu já a vi em algum lugar, em algum momento. Mas, Dr. Costa, isso não pode ser possível. Eu nunca vi essa criança antes. Não posso ter visto. Eu fico em silêncio, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. As palavras dela mexem comigo de um jeito estranho. Eu tento racionalizar, tentar colocá-las no contexto de algo clínico, mas algo em mim resiste. A sensação de familiaridade está crescendo. Eu olho para ela, tento entender, mas a cada segundo que passa, mais claro fica que isso vai além de uma simples consulta. O que exatamente você sente quando a vê? Pergunto, minha voz agora um pouco mais firme, embora minha mente esteja em um turbilhão. Algo está se formando, mas é como se uma parte de mim estivesse se recusando a vê-lo completamente. Ana respira profundamente, tentando se recompor. Eu sinto uma mistura de medo e tristeza, como se ela estivesse me dizendo algo que eu não estou pronta para ouvir. E tem mais, sempre que ela aparece, há algo muito familiar em seus olhos. Eu não sei, mas é como se ela fosse alguém que eu conhecesse de perto, como se fosse eu mesma. Só que, mais nova, muito mais nova. As palavras dela ecoam dentro de mim, e a sensação de déjà vu me atinge com força. Eu vejo algo, uma imagem que não consigo afastar da mente, uma criança, mas não qualquer criança. Sofia. Eu me esforço para afastar esse pensamento, para continuar com minha postura profissional, mas a cada momento que passa, fica mais difícil ignorar. A consulta chega ao fim, mas eu não consigo mais manter o foco. Minha mente está distante, perseguida pela imagem da menina que Ana descreveu. Ela se despede de mim com um olhar preocupado, e eu mal consigo reagir. Eu a acompanho até a porta, mas minha cabeça está cheia de imagens que não consigo compreender. O que está acontecendo? Por que isso parece tão pessoal? Nos dias que se seguem, algo estranho começa a acontecer. Durante as minhas consultas, consigo sentir a presença de Ana mesmo quando ela não está na sala. O que me incomoda mais é que, a cada vez que fecho os olhos ou desvio o olhar para o espelho do meu escritório, vejo, por um breve instante, o reflexo de uma menina. Eu nunca havia notado isso antes. Mas, agora, em todos os reflexos, ela está lá, sorrindo de uma maneira que me desconcerta, como se me conhecesse de um tempo distante. A sensação é sufocante. Eu sei que não deveria, mas começo a procurar por mais sinais, tentando entender o que está acontecendo. A clínica, que sempre foi um refúgio da ordem e do controle, agora se tornou uma prisão. Cada canto da sala parece estar imbuído de uma energia estranha. Eu tento racionalizar tudo, encontrar uma explicação lógica, mas não consigo. O que estou vivenciando vai além do que a ciência pode explicar. E o mais perturbador de tudo é que, em algum nível, algo dentro de mim sabe que essa experiência está conectada a algo profundo e oculto de meu passado. Ana vem para a sua terceira consulta com um olhar ainda mais ausente, os olhos arregalados como se estivesse à beira do desespero. Ela entra e se senta, e eu posso sentir sua angústia no ar. Ela não diz nada de imediato, mas sua expressão diz tudo. Algo está errado, e eu sou a única pessoa com quem ela pode compartilhar isso, por mais que pareça desconfortável para ambos. Dr. Costa, eu não sei mais o que fazer. Sua voz está trêmula, e, por um momento, eu vejo a menina em seu olhar, como uma sombra refletida em sua alma. Eu a encaro, em silêncio, esperando que ela se abra completamente. E, dessa vez, ela faz. Seus lábios se curvam para baixo, e, de repente, ela começa a falar, como se uma pressão interna tivesse sido finalmente liberada. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A menina, ela está em todos os lugares. Não é apenas nos meus pesadelos. Às vezes, eu a vejo em reflexos, em vidros,
em sombras. Não posso mais ignorar. Ela está em toda parte. E quando ela aparece, é como se eu perdesse o controle. Não sou mais eu. Ana faz uma pausa, seus olhos agora cheios de lágrimas. Eu permaneço em silêncio, tentando processar o que ela está dizendo, mas a verdade é que suas palavras me afetam mais do que eu gostaria de admitir. Eu a observo, sentindo um desconforto crescente dentro de mim, uma sensação de que algo está prestes a quebrar. A menina, quem é ela? Pergunto, mas minha própria voz parece distante, como se eu já soubesse a resposta e estivesse apenas adiando o inevitável. Ela balança a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sei. Mas, Dr. Costa, ela não está me deixando em paz. E quando eu fecho os olhos, a vejo. Sinto como se ela estivesse me chamando, me puxando para algum lugar, para algo que eu não posso controlar. Eu não sei como, mas tenho medo de que ela queira que eu a siga. Que ela quer me levar para onde, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Estou com medo, Dr. Costa. Eu não posso mais viver assim. Eu fico em silêncio, absorvendo tudo o que ela disse. A angústia dela é palpável, e cada palavra que ela fala me atinge de maneira quase física. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim não consegue deixar de sentir que a situação vai além de sua experiência individual. As palavras dela, a descrição da menina, tudo parece se encaixar de uma forma assustadora. Como se o destino tivesse cruzado nossos caminhos por um motivo que ainda não consigo compreender. Sinto uma pressão crescente no peito, como se eu estivesse à beira de descobrir algo muito maior do que a simples condição de uma paciente. A sensação de que estou sendo puxado para algo profundo, algo sombrio, se intensifica a cada palavra que Ana diz. Ana, eu entendo seu medo, mas precisamos trabalhar nisso. Vamos tentar entender o que está acontecendo, passo a passo. Mas, antes de mais nada, preciso saber, quando você vê a menina, onde está? O que você sente fisicamente? Como se ela fosse parte de você. Pergunto, minha voz mais calma agora, tentando manter o controle. Ana respira fundo, enxugando as lágrimas, mas seu olhar permanece perdido, como se estivesse falando de algo além do alcance da minha compreensão. Eu sinto que ela está em minha mente, Dr. Costa. Cada vez que ela aparece, meu corpo parece paralisado. É como se ela me dominasse, me tirasse de mim mesma. E há algo mais. Quando estou perto dela, eu vejo flashes de algo. Não sei explicar, mas é como se eu estivesse vendo lembranças, mas não são minhas. Lembranças de alguém, mas eu não sei quem. Eu fecho os olhos por um momento, tentando entender o que ela está dizendo. Algo dentro de mim se agita, como se eu estivesse à beira de uma revelação que não estou pronto para aceitar. Então, as palavras de Ana começam a se misturar com as minhas próprias lembranças. A menina que ela vê, o sorriso enigmático, os olhos. Eles são tão familiares, tão inquietantes. Eu me forço a abrir os olhos, mas a imagem da criança ainda está lá, atrás das pálpebras. Como se eu tivesse começado a vê-la também. Como se, de alguma maneira, ela tivesse entrado na minha mente e não soubesse mais sair. Eu mudo de assunto, tentando afastar o que estou sentindo. Ana, o que você lembra do seu passado? Você já teve experiências como essa antes? Ela me olha, e por um breve momento, vejo algo nos olhos dela que me faz estremecer. Um reconhecimento. Como se ela soubesse mais do que está disposta a dizer. Mas, ao invés de falar, ela apenas balança a cabeça lentamente, como se estivesse à beira de contar a verdade, mas se contivesse. A consulta chega ao fim. Eu a acompanho até a porta, mas a sensação de que algo está prestes a acontecer paira no ar. A menina. O reflexo. As palavras de Ana. Tudo começa a se fundir em uma única imagem, e, mais uma vez, sinto o peso de um passado que eu tentei deixar para trás. Eu sei que não vou conseguir escapar disso. O espelho, a menina, Ana, tudo está se conectando de uma maneira que não posso mais ignorar. A noite chega, mas o silêncio é mais pesado do que o normal. Eu não consigo dormir. Cada vez que fecho os olhos, a imagem de Ana, com seu olhar perdido, me assombra.
E, com ela, a menina. Eu não sei porquê, mas algo dentro de mim começa a perceber a conexão entre elas. Há uma linha tênue entre o que vejo no reflexo e o que estou prestes a descobrir. Eu só não sabia o quão fundo essa linha iria me levar. Passo a madrugada em claro, revirando o passado em busca de algo, qualquer coisa, que me explique o que está acontecendo. As lembranças são difusas, como fragmentos de um pesadelo que já não consigo lembrar direito. Mas há algo em mim que sabe, que sente. Eu tenho que fazer uma escolha, e sei que essa escolha será a chave para tudo. No dia seguinte, Ana retorna à clínica, mais pálida do que nunca. Seus olhos estão marcados por um cansaço profundo, e seus ombros caídos revelam o peso que ela carrega. Algo mudou nela desde a última vez que a vi. Algo nela está desmoronando. E eu não posso mais ignorar. Doutor Costa, eu não sei mais quem sou. A voz dela tremula, quase como se ela estivesse à beira de um colapso. Eu a encaro, sentindo uma angústia que não consigo conter. Meu instinto me diz que ela sabe de algo mais. Algo que ela ainda não revelou. Algo que tem a ver com o reflexo. Com a menina. Fale comigo, Ana. O que está acontecendo? Minha voz sai mais urgente do que eu gostaria, mas eu não consigo controlar a necessidade de entender. Ela hesita, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Então, finalmente, ela fala, sua voz tão baixa que mal consigo ouvir. Eu sei quem ela é, Dr. Costa. Eu a vi antes. Quando era criança. Ela estava lá, me observando. Mas, não é só isso. Ela não está mais sozinha. Tem algo com ela. Algo que me chama. Suas palavras batem em minha mente como uma onda quebrando na costa, e a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer se torna insuportável. Eu me aproximo dela, quase sem querer, sentindo uma pressão crescente no peito. Quem está com ela, Ana? O que está acontecendo? Pergunto, minha voz agora carregada de tensão. Ela leva as mãos ao rosto, como se tentasse impedir algo de escapar. Mas, em seus olhos, eu vejo o medo. O verdadeiro medo. O medo de algo que ela não pode controlar. Eu não sei. Não sei. Mas, Dr. Costa, eu vi. Eu vi o reflexo, vi tudo. Eu estava naquela casa. E eu soube que, quando fosse a hora, eu teria que voltar. Voltar para ela. Ela se cala, o que parece ser uma bomba prestes a explodir em meu peito. O silêncio que se segue é pesado, quase insuportável. Eu tento digerir o que ela disse, mas algo dentro de mim já sabe o que isso significa. A conexão, o reflexo, a menina, tudo se encaixa. E a casa de onde ela vem. O relógio marca as horas, mas o tempo parece parado. Cada segundo é uma eternidade. Ana não diz mais nada, mas os olhos dela continuam a me buscar, como se ela soubesse que eu preciso entender. A sensação de que estou prestes a perder o controle é esmagadora. A angústia toma conta de mim, mas não posso deixar que ela perceba. Tenho que continuar, por mais que isso me destrua por dentro. Ana, o que você viu naquela casa? Por que isso está acontecendo agora? Pergunto, quase sem saber o que estou dizendo. Ela me encara, e por um breve momento, vejo algo em seus olhos. Não é medo, mas algo mais profundo, algo que a conecta a mim. Ela sabe que estou chegando perto. Sabe que ela e eu estamos ligados por algo que transcende tudo o que eu imaginava. Dr. Costa, você esteve lá também. Você sabe, não é só uma coincidência. Não é só o reflexo. Não é só a menina. Você já esteve lá. Você me viu. Eu vi você. Eu congelo. Cada palavra dela bate com força, como um martelo em minha mente. Eu vi você. Eu já estive lá. A casa. O reflexo. Tudo começa a fazer sentido de uma maneira que me arrepia até os ossos. Eu tento me lembrar. Tento entender o que ela está dizendo, mas as lembranças estão fugindo de mim. Tudo o que tenho são flashes rápidos e confusos, imagens de uma casa antiga, escura, onde algo terrível aconteceu. A menina. Eu a vejo, mas ela não está mais sorrindo. Agora,
Seus olhos me observam com um olhar vazio e ameaçador. O que você está me dizendo, Ana? O que você viu naquela casa? Minha voz falha, mas sei que preciso ouvir a verdade. Ela fecha os olhos, e por um momento, o silêncio entre nós é ensurdecedor. Então, de repente, ela fala, suas palavras baixas, como se estivesse murmurando um segredo antigo. Doutor Costa, a casa é o lugar onde as almas se perdem. E você e eu, nós perdemos as nossas lá. Você sabe disso. Nós dois estivemos lá, juntos, antes. Eu fecho os olhos, tentando processar o que ela acaba de revelar. Mas, à medida que a verdade se infiltra em minha mente, sinto o peso daquilo que fui incapaz de entender antes. A casa, o reflexo, a menina. Todos os caminhos nos levam de volta para aquele lugar. Eu só não sabia que, ao ir atrás de Ana, eu estava, na verdade, indo atrás de mim mesmo. Eu não conseguia mais fugir. As palavras de Ana ecoavam na minha mente, como um grito silencioso que me puxava de volta para casa. A casa onde tudo começou. A casa que parecia um pesadelo que eu tinha tentado enterrar, mas que agora vinha à tona, com uma força impossível de ignorar. A verdade estava diante de mim, e eu não podia mais recuar. A casa era o portal para o que estávamos vivendo, para o que eu estava me tornando. Decidi ir. Não sabia exatamente o que buscava lá, mas sabia que, se queria salvar Ana, e talvez a mim mesmo, eu tinha que encarar o que estava escondido naquele lugar. Eu precisava entender por que a menina, o reflexo, e a casa estavam entrelaçados de uma forma tão sombria. Na manhã seguinte, eu a levei até a clínica e, com a desculpa de um exame, me dei uma saída para ir atrás da casa. A verdade era que eu não podia deixá-la sozinha por muito tempo, mas eu precisava daquele momento de solidão, de busca. Não sabia como ela reagiria, mas já sabia que, mesmo que ela não me seguisse, algo dentro de mim me dizia que seria inútil tentar ir sozinho. O caminho até lá não era longo, mas parecia interminável. Cada quilômetro me aproximava mais de uma realidade que eu não estava preparado para enfrentar. O cenário ao redor mudava pouco a pouco, como se o mundo estivesse se deformando à medida que me aproximava do destino. O céu nublado e as árvores retorcidas pareciam me observar, cúmplices do que estava prestes a acontecer. Quando finalmente vi a casa à distância, o que eu sentia não era medo, mas uma sensação de inevitabilidade. Eu já sabia o que encontraria ali, mas ainda assim, meu corpo tremia. A casa parecia a mesma, as paredes envelhecidas e o telhado quebrado, mas algo nela estava diferente. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir uma pressão crescente no peito, como se o ar estivesse mais denso. Eu parei diante da porta. Hesitei por um instante, mas as palavras de Ana, "Você já esteve lá", ressoavam em minha mente. E, como se um instinto profundo me impulsionasse, empurrei a porta com força. Ela se abriu com um rangido, como se a casa estivesse viva, aguardando minha chegada. O cheiro de mofo e madeira velha me atingiu de imediato, mas era o que menos importava naquele momento. O que me fazia andar em direção ao corredor sombrio eram as sombras que dançavam nas paredes. Elas se esticavam, se retorciam, como se estivessem cientes da minha presença. Algo estava esperando por mim. Eu podia sentir. A casa estava em silêncio absoluto, mas à medida que eu caminhava pelos corredores, ouvia sussurros baixos. Era como se as paredes sussurrassem segredos antigos. Meu coração batia mais rápido. Eu sabia que estava prestes a encontrar algo, algo que faria sentido, algo que revelaria tudo. Eu me movia cautelosamente, explorando o que parecia ser uma sala de estar. O que encontrei, no entanto, não era o que eu esperava. O reflexo estava lá. Não era apenas uma imagem no espelho. Era como se ela tivesse ganhado vida própria, como se o espelho fosse uma janela para outro mundo. A menina, com o olhar vazio, me encarava, imóvel. E algo dentro de mim sabia que não estava vendo apenas um reflexo. Estava vendo uma lembrança. Quando olhei para a figura da menina no espelho, meu corpo gelou. Não era apenas o reflexo dela. Eu estava vendo algo além. Vi uma imagem distorcida, onde ela se transformava, se distorcia, e um grito estrangulado pareceu sair da minha garganta. Eu não conseguia mover-me. Minha mente começou a se fragmentar. Então, em um estalo, as sombras ao meu redor tomaram vida. Elas se tornaram figuras, pessoas que eu conhecia, ou achava que conhecia. Elas dançavam nas paredes, como espectros,
mas, ao mesmo tempo, pareciam mais reais do que nunca. Eu percebi, com horror, que estavam me observando. Não eram meras sombras. Elas eram lembranças, fragmentos de algo que eu havia esquecido. Eu finalmente compreendi. Tudo estava interligado. Eu, Ana, a menina. Estávamos todos conectados pela casa. Ela não era apenas um lugar. Era uma prisão. Uma prisão para as almas perdidas. O reflexo não era apenas uma imagem. Era uma entrada para o que estava além. E eu estava prestes a ser engolido por esse abismo. Com o coração acelerado, eu dei um passo atrás, tentando desesperadamente escapar daquele lugar, mas as sombras começaram a se mover em minha direção. Eu estava cercado. Não havia saída. Em um último esforço, tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo silêncio. As figuras ao meu redor começaram a se distorcer. Eram os mesmos rostos que eu havia visto antes, mas agora estavam mudando, distorcendo-se de formas impossíveis. A menina estava lá, mais próxima agora, com seu olhar vazio e as mãos estendidas na minha direção. Eu tentei correr, mas algo me segurava, como se mãos invisíveis me prendessem. Eu estava em choque, sem saber o que fazer. E, de repente, a casa inteira pareceu se sacudir. Uma força invisível parecia me puxar para dentro do espelho, para aquele outro mundo. Foi quando uma voz familiar chamou meu nome. Uma voz suave, mas cheia de dor. Doutor Costa, você precisa ir embora. Era Ana. Ela estava lá, diante da porta da casa, com os olhos fixos em mim. Mas, enquanto eu a olhava, percebi que ela também estava mudando. Algo nela estava se desfazendo, como se ela estivesse se tornando uma sombra. Uma das figuras que eu tinha visto. Eu não sabia o que fazer. O que acontecia ali não fazia sentido, mas a única coisa que eu sabia era que, se não fosse agora, seria tarde demais. Eu despertei em uma sala fria e vazia. As paredes, ainda moldadas pela casa que parecia não ter fim, estavam distorcidas, como se o espaço ao meu redor se deformasse a cada respiração que eu dava. O ar estava denso, pesado, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Eu não sabia como cheguei ali, mas uma sensação de déjà vu tomou conta de mim, como se já tivesse vivido aquele momento antes, ou talvez estivesse preso dentro de um pesadelo interminável. Lentamente, me levantei. A dor em meu corpo era intensa, como se minhas articulações estivessem sendo consumidas pelo próprio chão da casa. Cada passo que eu dava parecia ecoar em algum lugar distante, um som abafado que ressoava nas profundezas do labirinto que agora era a minha realidade. Eu não sabia se estava vivo, se ainda era o mesmo homem que havia entrado naquela casa. A sensação de despersonalização era tão forte que comecei a me questionar se ainda possuía controle sobre minha própria mente. Ao olhar em volta, percebi que a sala não era uma sala comum. As paredes estavam cobertas por figuras distorcidas, pinturas e quadros que eu não reconhecia. Alguns eram horríveis, outros belos, mas todos tinham algo em comum, uma presença inconfundível de tristeza e desespero. Cada rosto nas telas parecia olhar diretamente para mim, suas expressões congeladas em uma eternidade de sofrimento. Andei em direção a uma porta que estava entreaberta, como se estivesse me esperando. Não havia escolha. Eu sabia que, se não cruzasse aquela linha, nunca sairia daquele lugar. O medo ainda apertava meu peito, mas algo maior, uma força sombria e irresistível, me puxava para frente. A porta se abriu com um rangido profundo. Do outro lado, um corredor escuro se estendia diante de mim, sem fim. As luzes fracas piscavam, tentando iluminar algo que estava além do alcance da razão. O ar estava impregnado de uma sensação de agonia, como se eu estivesse atravessando os vestígios de vidas perdidas, almas condenadas àquele lugar. Enquanto eu caminhava pelo corredor, os sussurros começaram novamente, mais fortes desta vez. Eles vinham de todos os lados, como vozes distorcidas que se entrelaçavam, como se fossem uma única mente, uma única vontade. Eu não conseguia entender o que diziam, mas a angústia em suas palavras era palpável. Foi então que ouvi um som diferente. Um som familiar, mas tão estranho naquele contexto. Era o som de passos. Pequenos passos. O eco das minhas próprias pegadas se misturava ao som daqueles passos que pareciam estar atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. Apenas sombras.
Eu segui em frente, mais rápido agora. A sensação de ser observado, de ser perseguido, crescia a cada segundo. O corredor parecia se esticar sem fim, mas então, ao virar uma esquina, encontrei uma nova porta. Essa estava fechada, mas havia uma chave na fechadura. A chave estava suja, velha, como se tivesse sido deixada ali há muito tempo. Minha mão, sem que eu pedisse, se estendeu para a chave, e quando a segurei, uma onda de calor percorreu meu corpo. Não foi um calor físico, mas algo profundo, como se a chave tivesse tocado algo em minha alma. Eu sabia que aquilo não era normal, mas também sabia que eu não tinha outra escolha. Coloquei a chave na fechadura e a girei. A porta se abriu para um quarto pequeno, iluminado apenas por uma vela trêmula. O que encontrei ali foi a última coisa que eu esperava. Não era uma sala comum. Era o reflexo de uma memória, de uma vida passada. Ana estava ali, em pé, olhando para mim com aqueles mesmos olhos vazios. Mas agora ela não estava mais sozinha. Ao seu lado, estava a menina que havia sido a chave de tudo, a que me guiara até aquele ponto. Eu sabia que, ao olhar para aquelas duas figuras, algo seria revelado, algo que poderia quebrar o ciclo ou me condenar de vez. Você não entende, não é? A voz de Ana foi baixa, quase inaudível, mas eu soubera que ela não falava apenas para mim. Ela falava para todos que já haviam sido parte daquela casa, para todos que haviam perdido a própria identidade ali dentro. Olhei para a menina, seus olhos agora fixos em mim, e uma sensação de impotência me envolveu. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia que não podia mais escapar. A casa, o labirinto, o espelho, tudo havia sido parte de um único plano. Eu era uma peça no quebra-cabeça, e, por mais que tentasse resistir, minha alma já estava entrelaçada com os destinos daqueles que estavam presos ali. Não há fim, a menina disse, e suas palavras soaram como uma sentença. Todos que chegam aqui se tornam parte da casa. Todos. O ar ficou pesado, e antes que eu pudesse reagir, senti uma força me puxando para o centro do quarto. A sala se desfez diante de mim, as paredes se dissolveram, e tudo o que restou foi o vazio. A casa. A verdadeira casa. O lugar onde os mortos nunca descansam. Onde aqueles que perdem a própria identidade nunca podem escapar. E assim, com o último suspiro, eu também me tornei parte daquele pesadelo eterno. O vazio ao meu redor parecia um oceano sem fim. As sombras se arrastavam pelas paredes, como se o próprio espaço estivesse tentando me engolir. Eu sabia que não havia mais volta. O labirinto não era um lugar, mas uma prisão sem forma, uma extensão do meu próprio tormento. Tudo o que eu conhecia, tudo o que eu era, agora estava se desfazendo diante de meus olhos. Eu não sabia mais onde terminava a casa e onde começava a minha alma. Uma sensação de pressão constante apertava meu peito. Era como se a casa estivesse tentando tomar o controle de cada pensamento, de cada sensação. Eu sentia a presença de algo maior, algo que se alimentava da minha angústia, da minha desesperança. Cada pedaço de mim parecia se dissolver em um mar de escuridão, mas ainda assim, uma parte de mim resistia. Uma parte teimosa, uma centelha de racionalidade que insistia em lutar. Eu me movia sem direção, sem saber para onde ia, mas havia algo que me atraía. Algo que chamava minha atenção, como se fosse o único ponto fixo em um universo em colapso. Era a sombra de um reflexo. A forma de Ana, com seus olhos vazios e seu rosto pálido, estava à minha frente. Ela parecia flutuar, como se fosse uma projeção de minha mente, mas ao mesmo tempo, algo nela era real. Eu sabia disso. Você ainda não entendeu, não é? Ela sussurrou, sua voz tão baixa quanto o vento. A casa se alimenta de nós, mas nós somos apenas o começo. O reflexo é o que nos mantém aqui. Eu a observei, tentando entender o que ela queria dizer. As palavras dela estavam imersas em um mistério que eu não conseguia desvendar. A casa estava viva, sim. Mas o que era esse reflexo? Por que ele era tão importante? Por que, agora, parecia ser a única coisa que ainda possuía algum significado? Eu dei um passo em sua direção, e o chão se curvou sob meus pés. A sala parecia se distorcer ainda mais, como se o tempo e o espaço fossem desfeitos pela minha própria presença. Cada movimento meu parecia ter consequências,
como se eu fosse uma marionete em um teatro de horrores. O reflexo, Ana repetiu, suas palavras agora ecoando de maneira estranha. O reflexo é o último passo, a última lembrança. Eu não sabia o que isso significava, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava entender. Eu precisava aceitar que não havia mais saída. O que eu fosse encontrar agora era o fim, ou o começo de um novo tormento. O espelho apareceu diante de mim sem que eu percebesse. Ele estava ali, à minha frente, refletindo minha própria imagem, mas não era a minha imagem. Era uma versão distorcida de mim, como uma caricatura de um homem que se perdeu dentro de si mesmo. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo, eu não estava. Havia algo mais. Eu olhei para o reflexo. Por um momento, não consegui distinguir entre o que era real e o que não era. O homem no espelho sorria para mim, mas o sorriso era vazio, sem vida. Seus olhos estavam como os meus, mas ao mesmo tempo, estavam vazios, como os olhos da menina, como os de Ana. Eu sabia que estava olhando para algo que não pertencia a mim. Algo que havia sido criado pela casa. Algo que representava minha perdição. Quando finalmente consegui olhar de novo para a verdadeira Ana, ela estava ali, parada atrás de mim, observando o reflexo com um olhar profundo. Suas mãos estavam estendidas, como se estivesse me oferecendo algo, algo invisível, mas ao mesmo tempo, terrivelmente real. Eu me virei para encará-la, mas ela não estava mais lá. Apenas o reflexo permanecia, agora mais intenso, mais vívido. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de estar sendo puxado para aquele espelho se intensificava. A casa estava se fechando ao meu redor, as sombras se tornando mais densas, e a ideia de ser consumido por aquela escuridão parecia inevitável. Então, tudo se desfez. Eu acordei. Ou pelo menos, pensei que tivesse acordado. Estava em um lugar diferente. Uma sala mais iluminada, mais espaçosa, mas ainda assim, as sombras estavam lá, espreitando nas bordas da minha visão. O ar era pesado, como se eu estivesse respirando pela última vez. Olhei ao redor, tentando entender onde estava, mas nada parecia familiar. Eu sabia que não era mais a casa, não era mais o labirinto, mas algo em mim sabia que ainda não estava livre. O reflexo de Ana estava em todos os cantos, em cada espelho, em cada superfície polida. Ela me observava, mas agora, algo mudou. Ela não estava mais distante. Ela estava aqui, perto de mim, e os olhos dela estavam cheios de compreensão. Você nunca estará livre, ela disse, sua voz agora clara, como uma verdade que não pode ser contestada. Eu queria gritar, mas não havia mais palavras. Não havia mais medo. Não havia mais nada. Eu havia me tornado parte da casa. O reflexo de Ana continuava a me seguir, em todos os lugares, em todos os espelhos. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Eu sabia que não estava sozinho. A casa, ou o que restava dela, estava viva de alguma maneira, respirando, pulsando através das paredes e dos objetos. Mas o pior não era isso. O pior era que eu já não sabia mais onde começava a minha alma e onde terminava a presença de Ana, da menina, da casa. Era como se todos nós fossemos uma coisa só, uma essência emaranhada e imortal. A sala estava mais iluminada agora, mas a luz não trazia consolo. Pelo contrário, ela apenas revelava o que eu tentava desesperadamente ignorar. Aquelas sombras nas paredes, elas não eram só sombras. Elas eram lembranças. Cada movimento, cada pedaço da casa parecia querer me consumir, me diluir na escuridão. Eu olhei para o reflexo, e, dessa vez, não era apenas Ana que estava ali. Era o reflexo de tudo o que eu tinha perdido. A dor, o medo, a raiva. Tudo estava refletido ali, nos olhos daquele homem distorcido, que agora se aproximava de mim, sorrindo com um sorriso vazio, como se soubesse o que eu havia feito e o que eu havia me tornado. Ele era a minha própria queda, a minha própria perdição. Eu tentei me afastar, mas as paredes da sala começaram a se fechar. O espaço se comprimindo, como se a própria casa estivesse se alimentando de mim, me drenando de toda a minha humanidade. E, naquele momento, eu entendi. Eu não estava mais em controle de nada. Eu era uma parte daquele pesadelo. Eu era a casa. Eu era o labirinto. A sensação de claustrofobia me tomou por completo. O ar estava mais denso, e eu não conseguia mais respirar. Cada passo que eu dava era um passo para dentro de mim mesmo,
para dentro do abismo. A casa, os reflexos, tudo estava me arrastando de volta. Eu não podia mais lutar. Eu não tinha mais forças. Então, o grito veio. Não foi meu, mas eu soube que era o meu grito. Era o grito de todos os que haviam sido consumidos pela casa. Era o som de todas as almas que estavam presas ali, perdidas, esperando para ser libertadas ou condenadas para sempre. O grito ecoou pelas paredes, reverberando em minha mente, como se fosse a última coisa que eu ouviria antes de desaparecer. Então, algo inesperado aconteceu. A menina apareceu. Ela estava no centro da sala, parada, seus olhos fixos em mim. Ela não disse nada, mas eu soube. Ela sabia que eu já não tinha mais uma escolha. Não havia mais escapatória, nem redenção. A casa tinha me consumido, e por fim, eu teria que me juntar aos outros que haviam caído antes de mim. Ela estendeu a mão, e, dessa vez, eu não recuei. Eu a aceitei, não porque queria, mas porque não podia mais fazer nada. Não havia mais força dentro de mim para resistir. O reflexo, o labirinto, tudo se desfez, e eu fui puxado para o vazio. Para o fim, eu senti uma última respiração, um último suspiro, e então, tudo foi silêncio.